Esses dias eu estava ouvindo no rádio, eu sempre, quando venho à igreja, estou andando de carro, eu estou lá ligado, fazendo propaganda 92,1, que é a rádio Sul América Trânsito, porque aqui, se a gente estiver no lugar errado, na hora errada, é um problema. Então, às vezes, saber o que está acontecendo no trânsito é muito importante, ajuda a gente a poupar muito do nosso tempo. E uma dos ouvintes fez uma reclamação, dizendo que existiam radares que eram verdadeiras armadilhas. Estavam escondidos no Guarda-Reino, escondidos atrás das pontes. E esse ouvinte protestava, mas eu lembro a resposta do repórter foi essa: você não tem que se preocupar com os radares, você só tem que ler as placas de sinalização. Então ele dizia, se está escrito que é 50 por hora, então anda 50 por hora e se não se preocupe com os radares, que vai dar tudo certo. Isso me chamou a atenção. Nós somos pessoas assim, que desafiamos os limites. E muitas vezes, por desafiarmos os limites, sofremos as consequências disso. Às vezes a consequência é a morte. Às vezes a consequência é a multa. Mas vamos ver o que Deus nos fala sobre esse assunto. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 8. 1 Pedro, capítulo de número 5, e versículo de número 8. E mesmo assentados, nós podemos, de uma forma reverente, fazer a leitura desse texto da Palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Oremos. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, por reconhecermos o teu eterno amor para conosco. Esse amor que se manifesta através da sua graça que nos foi oferecida por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E nesta manhã, a sua graça, a sua misericórdia se renovaram para nós. E temos a oportunidade, Senhor, de podermos viver uma vida mais perto do Senhor e da sua vontade. Por isso pedimos que o teu Espírito nos guie nessa direção, que hoje possamos realmente nos envolver com o Senhor, com a sua vontade, de uma forma melhor e maior, como nunca ainda havíamos nos envolvido. Que o teu Espírito, de uma forma misericordiosa, nos conduza àquela vida plena que o Senhor tem destinado àqueles que te servem. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, irmãos, que Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta, tranquila, sossegada. Deus quer que nós tenhamos uma vida abençoada. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Ele. E Ele teve um plano maravilhoso quando nos criou. Que Ele pudesse manifestar em nós e através de nós a sua existência, a sua grandeza, o seu amor, o seu poder. E quando nós pensamos nisso, irmãos, nós podemos perceber, ao lermos na Palavra de Deus, quantos avisos, quantos alertas, quantas orientações Deus deixou escrito, para que através desses escritos, para que nós pudéssemos, então, nos afastar daquilo que é mal e nos enveredarmos por aquilo que é direito.
Eu sei que todos nós cremos, como diz a palavra de Deus, que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. E nós cremos na proteção divina, nós cremos no livramento divino, mas nós cremos que a proteção divina e o livramento divino não está associado à imprudência. Porque cremos que uma das formas de Deus nos livrar, de Deus nos proteger, é Deus ter deixado na sua palavra avisos, alertas, conselhos, que quando obedecidos, nos vão livrar de dor e sofrimento. Mas é interessante como nós temos uma síndrome, eu chamo síndrome de super-homem. Nós achamos que sempre podemos ir além dos limites. Podemos fazer o que outros não conseguem fazer. Podemos suportar o que outros não conseguem suportar. Podemos lidar com o perigo de uma forma que outros não conseguem lidar. Eu lembro de um rapaz que seus amigos e a sua família, a história dele, estava preparando uma festa de aniversário para ele. E ele saiu do seu trabalho, indo em direção à casa, e tudo pronto para a festa do aniversário. E de repente ele estava na sua moto e um carro atravessou a estrada e ele pegou o carro de cheio e veio a falecer. Você fala, parece uma história comum para a realidade do trânsito da nossa cidade. Mas lá no velocímetro da moto, o ponteiro cravou em 200 quilômetros por hora. Como as pessoas têm uma tendência de lidar com o perigo sem entender, ou sem se aperceber, ou sem reconhecer que isto certamente é um relógio, um cronômetro que leva essas pessoas, que nos leva a experimentarmos dor e sofrimento. Lembro de pessoas muito próximas a mim, que um dia nós tivemos uma grande, não digo discussão, mas um debate sobre bebida social, e eles defendendo a questão da possibilidade de se beber socialmente, que isso não era pecado e que não havia nenhum problema, bastava ser sábio, bastava ter o controle, bastava saber dosar. E hoje, todos eles se tornaram viciados em bebida e já em vários momentos, ficaram alcoolizados. Não estamos falando de ímpios, estamos falando de cristãos. As pessoas ultrapassam em lugar proibido, excedem velocidade. Muitas vezes lá no seu momento de lazer, nadam diante de uma placa inadequado ou perigoso. Eu já vi isso. Às vezes nós estamos lá na praia e está lá uma placa: perigo, não entre na água, lugar perigoso, mas as pessoas estão dentro do mar. Parece que todas essas placas nada mais são do que encenações de algo que é irreal e impossível de acontecer. E por causa disso, irmãos, muitos estão mortos, muitos estão doentes, outros estão com grandes prejuízos. Porém, eu creio que esse não é o maior problema. O maior problema não é morrer depois de ter ultrapassado uma velocidade. O maior problema não é morrer, mesmo que depois de inúmeras vezes ter visto lá na carteira de cigarro um aviso: provoca câncer, não é? Mata. O problema maior não é esse. O problema é quantas pessoas estão deixando de atentar para os avisos que Deus deixou registrado na sua palavra. Porque o maior problema não é morrer, o maior problema é a morte eterna. O maior problema não é morrer precocemente, é morrer sem cumprir a missão que Deus tem colocado diante de nós. Muitas pessoas dizem que ninguém morre antes da hora. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão morrendo antes da hora.
Muitas pessoas estão antecipando dor e sofrimento quando não precisariam fazer isso. Porque Deus deixa os alertas, mas nos dá liberdade de darmos ouvido ou não. Deus não nos prende, Deus não nos algema, Deus não nos limita para que não possamos fazer aquilo que queremos fazer. Deus nos dá liberdade, e muitos têm usado esta liberdade para destruírem as suas vidas, destruírem as suas famílias, destruir os seus relacionamentos. Salomão diz, no Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E quando o provérbio foi escrito, ele quer dizer a soberba é quando as pessoas começam a se julgar melhor que os outros, ou seja, aconteceu com o outro, mas comigo vai ser diferente. Isso foi porque eles não foram prudentes, mas eu sei dominar as coisas e eu sei fazer sem que aconteça um mal. Ele diz que a altivez nada mais é do que o orgulho e a arrogância. Eu lembro de um programa que ele ilustrava isso de uma forma muito interessante. Mais ou menos assim, uma pessoa tinha um recorde de ter pulado, de ter saltado com a sua moto sobre 20 carros. O recorde era dele. Mas ele resolveu quebrar o seu próprio recorde e resolveu pular sobre 25 carros e morreu. E ele dizia, o recorde era dele. Ele era o melhor, mas ele queria ser melhor do que ele mesmo. Muitas pessoas estão brincando com fogo. Mas vamos ver o que Deus nos diz através da sua palavra. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia nos fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós não somos super-heróis. Eu estava conversando com um pastor que faz e trabalha com o ministério de casais. Ele disse, pastor, 40% do motivo de separação é pornografia. As pessoas acham que podem lidar com a imoralidade sem se sujarem. E o que acontece é que muitas vezes eles não percebem que a imoralidade começa a entrar na mente e no coração, e daqui a pouco se transforma em ação, em atitude que leva à traição. Não só aquela traição que Jesus disse que já ocorre quando há um desejo que se manifesta no coração, mas uma traição que sai do coração e atinge os membros, o corpo. Eram pessoas que achavam que poderiam controlar o perigo, e o perigo os destruiu. Nós somos fracos, e Deus não nos criou para sermos super-heróis. Lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão e Deus disse para Eva, não coma desse fruto, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Estava uma placa escrita bem grande, com letras garrafais, e ela sabia de cor. Satanás perguntou a ela, você não pode? Ela disse, nem posso tocar. Ela sabia do perigo, mas Satanás disse, não, isso não vai acontecer, não vai ser ruim, vai ser bom, você pode quebrar a regra. E ela quebrou a regra, e hoje nós vivemos a consequência, porque Eva e Adão não respeitaram os limites estabelecidos por Deus. Nós temos que vigiar e entender que nós temos que nos afastar de tudo aquilo que pode nos contaminar.
Este foi o aviso de Deus ao povo de Israel. Ele disse: olha, não se relacione, não se casem com pessoas que não sejam do vosso meio, não se una a pessoas de outras nações, porque se vocês se unirem, isso vai destruir vocês. E o povo não deu ouvidos. E o povo se envolveu com outras nações. Deus não discriminava outras nações, mas Ele discriminava o pecado que outras nações praticavam. E o princípio da separação não era princípio de dizer essas pessoas são isso ou aquilo e eu não gosto delas, mas era um princípio dizendo: não se aproxime do pecado, porque o pecado tem o poder de destruição, e quando você se envolver com o pecado, ele vai te destruir. Em outras palavras, quem desce a lama não consegue sair da lama sem ter se sujado com ela. E você sabe, toda vez que o povo de Israel se aproximou do mundo, todas as vezes ele foi destruído. Minha mãe dizia uma frase que eu nunca esqueci. Eu acho que muitas mães têm dito essa mesma frase para os seus filhos. Ela dizia: diga com quem tu andas e eu direi quem você é. Ela falava que as más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas não estão mais acreditando nisso? Eu lembro de um pai que nós orientávamos a ele dizendo: olha, não permita que os seus filhos tenham uma vida comum de amizade com aqueles que não são crentes. É lógico, eles vão estudar juntos, eles vão fazer trabalhos juntos, mas cuidado para que esse envolvimento seja maior do que as necessidades. Isso tem o poder de destruir. E como é triste ver que pelo menos 2 destes meninos de 2 famílias diferentes hoje estão verdadeiramente no mundo, contaminados e destruídos por vícios, vítimas de uma vida em comunhão com as trevas. Mas os pais diziam: eles precisam ter amigos, eu não posso bitolá-los a este mundo cristão, eles precisam conhecer outras pessoas. E eles conheceram outras pessoas, mas não só conheceram outras pessoas, conheceram os hábitos das outras pessoas e passaram a imitá-los na prática do erro. Quando nós lemos no livro de Salmos, no capítulo de número 1, que é um salmo muito conhecido por nós, há um alerta muito forte por parte de Deus no início do livro dos Salmos. É interessante quando nós observamos isso, quando o livro dos Salmos começa a ser escrito, há um grande alerta por parte de Deus para cada um de nós, para os jovens, para os adultos, para as crianças, e diz no Salmo de número 1. Deus inspirou o salmista a escrever esse salmo, ele disse: não se aproxime do perigo, não se aproxime do mundo, não se aproxime das coisas do mundo, porque elas têm poder de destruição. Elas destroem você, elas destroem a sua família, elas destroem o seu caráter, elas fazem você alterar os seus valores. E o Senhor exortava ao seu povo, como exorta a nós, ao princípio da separação, ou seja, nós devemos viver longe do mundo e longe das coisas do mundo, para que tenhamos uma vida abençoada e tranquila. Na verdade, irmãos, nesse mundo existe perigo espalhado por todo lugar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, Deus deixou também um alerta ali dizendo: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Nós não somos super-homens, não somos blindados, nós estamos sujeitos a cair. Por isso é importante esse viver atento àquilo que o Senhor deixa na sua palavra como alerta, dizendo: fuja, afasta-se, não se envolve,
porque a Bíblia diz que nós vamos ser vítimas da vida ou da convivência ou do ambiente em que nós nos propusermos a viver. É interessante isso. Eu lembro que algumas vezes minha mãe me repreendeu por usar palavras inadequadas. Eu lembro que a frase que ela usava era isso: aonde você aprendeu isso? Eu era pequeno, mas eu ouvia os outros falarem e eu achava aquilo normal, então eu queria usar dentro de casa, e eram palavras inadequadas. Como o ambiente influencia o nosso comportamento. Eu lembro do período de faculdade onde os meus amigos tinham, naquele tempo era a época dos barzinhos, tinha inauguração de barzinhos, então a galera ia para todos esses barzinhos inaugurar, ali festejar, e eu cristão, e não queria me sentir deslocado, fora do grupo. Vamos lá, vamos, mas eu só bebo Coca-Cola. Ok, só bebo Coca-Cola. Irmãos, e é assim mesmo. No primeiro dia só Coca-Cola. E daqui a pouco, lá que você boba um pouquinho, não faz mal nenhum, não tem problema. Não, eu só bebo Coca-Cola, eu sou... Não, o que é isso? Larga de besteira. Daqui a pouco eu estava experimentando só um pouquinho. Ninguém que desce na lama sai de lá sem ter se sujado. O diabo, irmãos, é astuto. Ele usa de artimanha. Ele tem inteligência e sabedoria para nos envolver. E ele apela. Quantas vezes você escuta: você não é homem? O pastor te proibiu? Você está numa igreja que não deixa você fazer o que você quer? Quantas palavras ele usa para tentar nos seduzir, para abrirmos mão dos nossos valores. Por isso o Salmo de número 1 diz: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque a Bíblia diz que a forma de nos mantermos limpos é estando distante do pecado. Irmãos, se existe uma coisa que aparentemente as pessoas acham que não tem nenhum problema, e uma dessas coisas terríveis e diabólicas se chama novela. Irmãos, as novelas são o meio de se propagar os pensamentos dos autores, ou o pensamento do canal de televisão. Você pode perceber, existe um canal de televisão, e eu, de uma forma, por precaução, não vou citar o nome, mas você vai entender, porque amanhã já está no YouTube essa mensagem. E os donos desse canal são feiticeiros. É sabido. Eles seguem os demônios. E a feitiçaria está presente em todos os programas que são patrocinados por eles. O espiritismo, a bruxaria, a feitiçaria. E quantas pessoas que estão dioturnamente se sujeitando a esses ensinos. E sabe o poder que esses ensinos têm? É que daqui a pouco eles estão dizendo aquilo que o diabo quer que eles digam. Não tem nenhum problema, eu assisto lá, mas eu continuo pensando da mesma forma. E o diabo conseguiu um auditório, audiência. E o homem agora começa a se acostumar com aquilo que agride o Senhor e é contrário ao Senhor. Porque quando nós nos conformamos ou nos calamos diante daquilo que Deus não concorda, nós nos tornamos cúmplices. Porque quando nós nos sujeitamos e inclinamos os nossos ouvidos a receber esta mensagem, nós estamos patrocinando e alimentando para que isto continue.
primeiro beijo lésbico deu audiência. Primeiro casamento homossexual deu audiência. E o que é triste é que muitos cristãos foram e fizeram parte desta estatística, ou seja, cristãos que estavam lá assistindo e dando audiência. Sabe por que as pessoas hoje se acostumaram tanto com a imoralidade? Sabe por que as pessoas veem essa imoralidade de uma forma tão indiferente? Porque Satanás fez com que isso se tornasse tão comum e normal que não causa mais espanto. Aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. O diabo tem poder de destruição, irmãos. Ele pode destruir os nossos lares. Ele pode nos influenciar ao mal. Irmãos, desde pequeno, eu tenho um problema. Eu não gosto de filme de terror, eu não gosto de filme de violência, eu não gosto de ver morte, eu não gosto de ver briga, eu não gosto de ver desentendimento. Quando eu estou assistindo uma coisa, o casal vai brigar, eu saio da sala. Se eu assisto uma coisa dolorosa, eu começo a chorar, porque aquilo tem um poder de mexer comigo. Então eu sei como eu sou, então aprendi, se eu não gosto disso, eu não devo me envolver com isso. Sabe por quê? Porque quando nós nos acostumamos com a violência, nós nos tornamos violentos. Quando nós nos acostumamos com a imoralidade, nós nos tornamos imorais. Vivemos, irmãos, em um terreno minado. O nosso inimigo tem colocado muitas armadilhas diante de nós. Precisamos vigiar. Nós lemos 1 Pedro 5,8 que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele é sutil, ele vai usar de todas as formas e vai de todas as maneiras procurar te envolver, porque ele tem um plano de destruir a sua vida e destruir a sua família. Ele tem um plano de fazer com que você se renda à imoralidade, que você se renda à violência, e a única forma de não se render é não se envolver e se distanciar destas coisas. Eu creio que a violência hoje se tornou mais uma cena teatral do que algo que nos traz indignação e dor. Moro lá perto de uma rua muito movimentada e de vez em quando acontecem uns acidentes trágicos. Mas é interessante, irmãos, como rapidamente junta uma galera. Eles não estão ali para socorrer, eles estão ali para ver. Você viu o cérebro espalhado pelo asfalto? Você viu, acho que nenhum dos dois sobreviveram. E parece que virou um comentário parece que como estamos narrando, né? Você viu, fulano de tal completou mais um ano. Fulano de tal comprou um vestido, ele tem um sapato novo. Parece uma coisa tão comum que nós muitas vezes estamos convivendo. Você viu, fulano de tal se separou, fulano de tal se divorciou, fulano de tal brigou, fulano de tal está machucado. Parece que a coisa se tornou tão normal. E sabe por que se tornou normal? Nós estamos nos acostumando com aquilo que é errado. E nos acostumamos tanto que muitas das frases hoje que são usadas são estas: eu sou tão pecador como as outras pessoas, sou tão falho quanto as outras pessoas, sou tão imperfeito quanto as outras pessoas. É fato que nós somos tão frágeis como as outras pessoas são, mas nós somos hoje libertos e revestidos com o poder de Deus, e nós somos novas criaturas, e nós somos hoje pessoas diferentes. Nós somos pessoas hoje que somos luz no meio das trevas, e se nós não formos luz no meio das trevas, para que servimos? A palavra de Deus diz: só servimos para sermos ridicularizados por aqueles que estão à nossa volta. Porque aqueles que são instrumentos de Satanás tentando nos seduzir ao pecado,
eles vão ser instrumentos de Satanás para rirem da nossa desgraça. Deus escreveu várias placas de sinalização que estão registradas em sua palavra. E um aviso: seja prudente, respeite estas placas que Deus deixou escritas na sua palavra. Não brinque com fogo, você acabará se queimando. A imprudência tem gerado muitas vítimas e Deus não quer que você seja a próxima. Se Deus diz que você tem que se afastar do mundo, se afaste do mundo. Se Deus diz que você deve ser uma pessoa que deve alimentar-se de coisas sadias, tire da frente dos seus olhos tudo aquilo que não é sadio. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós estamos aqui na igreja escutando a palavra de Deus e como nós fomos abençoados nesse dia. Mas você quer ver toda a espiritualidade acabar? Chegue na sua casa, ligue a televisão, assista o Fantástico e depois o filme e o próximo filme, e sabe quanto você vai ter espiritualidade no dia de amanhã? 0. Porque o mundo drena a nossa energia espiritual. Sabe, uma das coisas que mais Satanás tem feito para afastar pessoas de Deus se chama entretenimento. Você percebe que as pessoas têm tempo para shopping, têm tempo para passeio, têm tempo para parque, têm tempo para cinema, mas se você perguntar para essas pessoas quanto tempo elas têm dedicado à oração, quanto tempo elas dedicam à leitura da palavra de Deus, sabe o que elas dizem? Não tenho tempo. Pessoas varam a madrugada assistindo uma sessão de filme, o próximo do filme, pessoas alugam 100 canais, 200 canais de televisão, procurando novos filmes, novos seriados e novos, mas se você falar, vamos passar 1 hora orando, meu joelho não aguenta, orar demais é muito chato, estas coisas me incomodam, eu gosto de ser objetivo, em nome de Jesus, amém, e está resolvido. Se falar para alguns crentes sobre jejum, isso é coisa do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento as pessoas eram fracas, agora no Novo Testamento são super-heróis. Nem precisam mais do poder do Espírito Santo de Deus. O diabo tem poder de destruição. Deus deixou isso registrado na sua palavra. E Ele está usando pessoas que estão à nossa volta. Ele está usando os canais de televisão. Cuidado, você pode ser a próxima vítima. Vigiai, alerta, se separe, se afaste. Irmãos, existem muitas pessoas que estão com medo de sair de casa. Mas se você perguntar o que você assiste às 7 horas da noite, da Atena, e eu fico migrando entre o da Atena, como chama aquele outro lá? Marcelo Rezende. E eles conseguem, eu lembro da minha mãe escutando Gil Gomes, parecia uma novela, e aquele rapaz conheceu aquela moça, e eles se amavam, estavam juntos, eles se casaram, mas de repente eles brigaram e um matou o outro, e ele morreu. Eles conseguem tornar uma coisa trágica em uma forma tão, vamos dizer assim, com um enredo tão atrativo que as pessoas não se percebem, mas o resultado desse enredo é medo, é trauma, é pavor. Vigiai, o diabo está querendo te destruir. Se você se tornou vítima da imoralidade, se você se tornou vítima da violência, se você se tornou uma vítima que te levou a abrir mão dos seus valores, ainda há tempo para recuar, ainda há tempo para mudar e dizer: eu vou ser sensível àquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. O salmista diz, quando ele decidiu ter uma vida santa, ele diz: não porei coisas más diante dos meus olhos, porque ele queria ser santo.
O salmista diz que ele não mais se envolveria com aqueles que estavam ligados àquilo que é contrário ao Senhor. Ele queria ser santo. Se nós queremos ser santos, nós temos que praticar o princípio da separação. Afastar-se do pecado, fugir das coisas erradas e viver uma vida santa. E sabe por quê, irmãos? Eu quero encerrar. Que nós devemos ser santos é porque Ele é santo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Deus quer nos dar uma vida plena, mas o diabo quer nos afastar dessa vida plena. Então, se a Bíblia diz orai sem cessar, ore sem cessar. Porque se Deus escreveu isso na sua palavra, é porque é necessário. Se a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, a Bíblia diz que você deve meditar na palavra do Senhor, porque isso será uma forma de você não se envolver com aquilo que é errado. Se a Bíblia diz que devemos fugir de toda a aparência do mal, precisamos realmente fugir, porque o mal tem um poder de destruição. Vamos orar. Querido Pai, Tu queres nos dar uma vida plena e Tu nos alertaste. O diabo não é algo que entendemos não previsível, ele é previsível. Nós sabemos o que ele quer fazer, nós sabemos a forma que ele usa para nos envolver. Ele quer o nosso ouvido para depois chegar ao nosso coração. Então, Pai, nos dá graça nesta noite de taparmos os nossos ouvidos e de nos afastarmos de tudo aquilo que tem o poder de destruir nossas vidas. Sejam amizades. A Tua palavra diz que a amizade com o mundo se constitui em inimizade em relação ao Senhor. Talvez, Senhor, pessoas do mundo estão influenciando cristãos a se afastarem do Senhor. Então, Pai, dá graça a esses cristãos para se afastarem dessas pessoas, do caminho dessas pessoas, para que possam ser, ao invés de cúmplices, uma referência para uma vida melhor e diferente. Pai, possa ser que algumas pessoas estão viciadas em qualquer forma de vício, seja bebida, seja cigarro, seja imoralidade. Pai, que o Espírito Santo do Senhor possa convencer essas pessoas que isso tem um poder de destruição. Ó Pai, e que eles possam em tempo ainda oportuno se libertarem desta escravidão. Pai, para que não venham eles sofrer, para que não venham destruir seus corpos, para que não venham destruir suas famílias. Ó Senhor, o diabo quer tirar nossa paz e por isso ele tenta nos amedrontar, mostrando a destruição que ele mesmo tem feito no mundo, mas que nessa noite nós possamos crer que realmente temos um Deus maior do que aquele Deus que existe no mundo, que nós possamos crer que nós temos a vitória em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nos ajuda nesta noite a realmente reconhecermos a Tua voz, a distinguirmos a Tua voz das outras vozes, para que possamos, Senhor, realmente viver uma vida de prudência. Nos convence nesta noite que somos fracos e que precisamos da Tua orientação. Nos convença nessa noite que a Tua orientação é baseada na Tua sabedoria e é o melhor para as nossas vidas. Nos ensina nessa noite a nos submetermos ao Senhor e à Sua vontade, a obedecermos a Sua voz e a seguirmos os Teus caminhos. Te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda com olhos fechados, cabeça baixa, talvez você está sendo vítima, uma das vítimas da síndrome de super-herói. Você está se envolvendo com aquilo que é contrário a Deus, mas entende que você não vai ser dominado por esse mal, você vai ser uma pessoa que vai poder controlar o mal. Mas a Bíblia diz que você não vai conseguir
e que a melhor forma é se afastar do mal. E Deus tocou no seu coração e você gostaria de nessa noite dizer: pastor, ore por mim, eu quero me afastar do mal. Eu sei que me aproximei muito e estou numa zona de perigo, mas eu quero que Deus me ajude nessa noite a me afastar daquilo que é contrário a Deus, me afastar de amizades erradas, me afastar de ambientes errados. Eu quero me afastar daquilo que eu ponho diante dos meus olhos que é contrário ao Senhor. Eu quero viver uma vida santa, uma vida para o Senhor. Pastor, ore por mim. Se esse é o seu desejo, levante a sua mão. Não estou aqui para te julgar, amém, mas estou aqui para orar junto com você, amém. Graças a Deus, Deus te abençoe. Mais alguém? Pastor, ore por mim. Quero me afastar daquilo que está me destruindo, que está tirando a minha paz, que está impedindo uma comunhão maior com o Senhor. Ore por mim, amém. Querido Pai, o Senhor está vendo cada um dos teus filhos que humildemente estão dizendo: Senhor, me ajude, meu Pai, a viver uma vida separada e afastada das coisas erradas. Me dá graça para viver uma vida santa e prudente. Ajuda essas pessoas agora, Senhor. Dá a elas força para se libertarem de todo o mal. Eu sei, Pai, que o pecado tem um poder escravatista. Ele escraviza, ele torna as pessoas dependentes, mas a Tua palavra diz que se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então nos liberta, Senhor, nesta noite de todo o mal e faz-nos experimentar aquela vida plena que existe no Senhor. Nos ajuda a crermos que tudo que nós precisamos e que tudo aquilo que verdadeiramente nos abençoa provém do Senhor e não vem do mundo. Faz-nos crer ao ponto de olharmos somente para o Senhor, para que possamos somente depender do Senhor, viver para o Senhor e no Senhor. Pai, porque eu sei que isso vai nos abençoar, vai abençoar os teus filhos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.